A vida de Ana sempre pareceu perfeita aos olhos dos outros. Casada, mãe de um menino chamado Miguel. Trabalhava como professora em uma escola pública e vivia uma rotina simples, mas cheia de amor. Era o tipo de mulher que acreditava que fé e esforço bastavam para manter tudo em pé. Mas ninguém sabia o quanto ela carregava dentro de si, o quanto suas orações às vezes eram cheias de lágrimas silenciosas, o quanto ela lutava para continuar acreditando, quando o mundo parecia virar as costas. Ana acreditava em Deus. Sempre acreditou. Mas o que fazer quando parece que o próprio Deus se cala? Tudo começou a mudar numa noite de sexta-feira. Miguel, seu filho de 8 anos, começou a sentir fortes dores de cabeça. No início, ela achou que fosse apenas cansaço da escola. Talvez uma gripe, mas na madrugada ele teve uma convulsão. O desespero tomou conta. O marido, Daniel, a ajudou a levá-lo às pressas ao hospital. Os médicos correram. Ana rezava de pé, no corredor M, osteere, mulas pedindo a Deus para que nada de ruim acontecesse. Mas naquele momento, o céu parecia em silêncio. Horas depois, um médico se aproximou. O olhar dele dizia tudo, antes mesmo que as palavras saíssem. Fizemos o que pudemos. Mas o coração dele parou. O chão desapareceu sob os pés de Ana. Ela gritou, chorou, caiu de joelhos. Daniel ficou parado, imóvel, sem reação. A vida deles, em um instante, foi despedaçada. Nos dias seguintes, Ana vivia como um corpo vazio. A casa, antes cheia de risadas e desenhos espalhados pelas paredes, agora era um túmulo de silêncio. O quarto de Miguel ficou intocado. Ela não tinha coragem de entrar. O marido tentou ser forte, mas o luto o separava cada vez mais. Em pouco tempo, Daniel começou a se afastar. Passava noites fora, dizia que não conseguia lidar com a dor. Até que, um dia, ele simplesmente foi embora. Ana ficou sozinha, sem o filho, sem o marido, sem chão. Ela começou a questionar tudo. Se Deus era amor, por que permitiu aquilo? Se Deus era justo, por que tirou dela o que mais amava? As noites eram longas. Ela se sentava na cama, abraçando o travesseiro do filho, pedindo respostas. Mas as respostas não vinham. Com o passar dos meses, a tristeza virou doença. Ana começou a sentir dores no corpo, cansaço extremo, febre constante. Foi ao médico e recebeu um diagnóstico duro: um câncer agressivo no pulmão. Era como se o mundo inteiro tivesse desabado de novo. Ela não chorou, só olhou para o teto, em silêncio, e disse baixinho: então é assim, Senhor, eu perdi tudo, e agora o Senhor quer me levar também? Nos dias seguintes, começou a quimioterapia. O cabelo caiu, o espelho virou um inimigo. A fé, que um dia foi forte, agora era apenas uma lembrança distante. Até que numa tarde de domingo, quando voltava do hospital, algo aconteceu. Ana entrou na igreja do bairro, vazia, silenciosa. Ela não ia lá há meses. Se sentou no último banco, olhou para o altar e começou a chorar. Mas dessa vez, não era um choro de revolta. Era o choro de alguém que não tinha mais forças, mas ainda tinha um fio de esperança. Ela olhou para o crucifixo e disse: Senhor, eu não entendo teus planos, mas se ainda há algo que o Senhor quer fazer em mim, me mostra, porque eu não aguento mais viver assim. O silêncio continuou por alguns segundos, mas algo
dentro dela mudou. Uma paz inexplicável tomou conta do coração. Era como se Deus dissesse: "Você não perdeu, filha. Eu só mudei o caminho. Miguel está comigo, e eu ainda tenho planos para você." Naquele momento, ela chorou como nunca, mas foi um choro diferente, um choro de entrega. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Ana decidiu lutar, não por si, mas por propósito. Voltou a dar aulas, mesmo fraca. Começou a visitar o hospital infantil onde tratava o câncer, levando livros e histórias para as crianças. Ali, viu sorrisos onde antes via dor e percebeu que Deus estava usando a dor dela para curar outros. Um dia, conheceu uma menina chamada Clara, menos 6 anos, também com câncer. A pequena vivia sorrindo, mesmo entre agulhas e remédios. Certa vez, Clara segurou a mão de Ana e disse: "Tia, sabia que Jesus me contou um segredo? Ele disse que quando a gente ama, mesmo com dor, Ele faz tudo valer a pena." Aquelas palavras mudaram Ana para sempre. Era como se o próprio Deus falasse através daquela criança. O tempo passou, os exames começaram a mostrar melhora. Os médicos não entendiam. O tumor reduziu até desaparecer. "É um milagre", disse o oncologista. Ana sorriu, mas no fundo, ela já sabia, porque, no momento em que ela se rendeu, Deus começou a reescrever sua história. Anos depois, Ana abriu uma pequena organização não governamental, em homenagem ao filho Miguel. Chamava-se Luz que Cura. Lá, ela ajudava mães e crianças em tratamento, levando alimento, oração e esperança. O mesmo nome que, anos depois, viraria o canal que compartilharia sua história. Hoje, quando Ana conta tudo o que viveu, ela não fala da dor com tristeza, mas com gratidão, porque entendeu que, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele está trabalhando nos bastidores. Ela diz: "Eu achava que tinha perdido tudo, mas Deus me mostrou que nada está realmente perdido quando colocamos nas mãos dele." E cada mãe que ela abraça, cada criança que ela sorri, é um lembrete de que Deus transforma o luto em luz, a dor em propósito e o fim em um novo começo. A fé dela não nasceu no milagre. A fé dela nasceu no deserto. E foi lá, no chão, quando ninguém mais acreditava, que Deus a levantou. Hoje, Ana é prova viva de que Deus nunca abandona seus filhos. Mesmo quando tudo parece acabado, Ele ainda tem um plano. Mesmo quando o coração quebra, Ele usa os pedaços para criar algo novo. E mesmo quando o céu parece em silêncio, o amor dele fala mais alto. Se essa história tocou o seu coração, respire fundo e diga: "Eu confio no plano de Deus." E se você também acredita que Deus transforma dor em propósito, que Ele escreve certo, mesmo nas linhas tortas da vida, então inscreva-se agora no canal Luz que Cura. Porque aqui, cada história é uma prova viva de que o impossível é só o começo do que Deus pode fazer. Compartilhe esta mensagem, deixe seu amém nos comentários e leve essa luz para alguém que precisa acreditar de novo. Luz que cura menos, onde a fé renasce e o coração encontra o caminho de volta para Deus.